Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Enquanto as crianças se preparam para ouvir a palavra lá no prédio anexo, nós nos preparamos aqui também. Livro de Sabedoria de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos estudar nesta noite do verso 11 ao verso de número 18. Arapuca, entre Coqueirinho e Tambaba, é uma das praias mais belas do nosso litoral. Quem aqui conhece essa praia? Suas falésias coloridas e pedras gigantes que brotam do mar feito ilhas enchem os olhos de qualquer visitante. Só que tem um detalhe, gente. Não é todo mundo que sabe chegar lá. E talvez mais importante ainda, não é todo mundo que sabe a hora certa de sair de lá. O nome da praia já diz tudo. É uma arapuca. É uma armadilha. Se a maré subir e você não sair a tempo, você pode ficar preso entre as lindas falésias e o mar cheio de pedras. Então, se quiser conhecer essa praia, se quiser desfrutar desta praia, primeiro, você precisa conhecer as trilhas que te levam até lá, e depois, você precisa saber a hora certa de sair de lá. Em outras palavras, você precisa saber o que está fazendo. Isso também se aplica à vida, gente. Não basta ter força de vontade. Não é suficiente ser bem intencionado. Se você quer enfrentar a vida e vencê-la de verdade, você precisa de mais. Você precisa de sabedoria. Pois, segundo o texto que vamos estudar, a sabedoria é melhor. É melhor até mesmo do que a força dos homens. Vamos ler o verso 18, parte A, para começar. Eclesiastes capítulo 9, verso 18, parte A. O texto inspirado pelo Espírito registra: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis a tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, nós te rogamos pela disposição que habitava o coração do salmista, quando ele disse: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Que assim seja nesta noite. Espírito Santo de Deus, conceda-nos luz, entendimento, iluminação, mas também nos dê disposição para obedecer a tua palavra. Nós dependemos de ti e cremos em tua assistência. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esta porção bíblica, queridos, está dividida mais ou menos assim. Os versos 11 e 12, à semelhança do nosso último texto, nos sugerem uma reflexão. Só que agora a reflexão não é sobre a morte, é sobre a vida, a imprevisibilidade da vida. Os versos 13, 14 e 15 nos oferecem um exemplo que destaca a força prática da sabedoria. Por que deveríamos buscá-la?
Por fim, os versos 16, 17 e 18 nos falam sobre o valor imenso, porém limitado da sabedoria. Essas são as 3 divisões naturais do texto. Mas quando meditando em uma passagem bíblica, para além de perceber suas divisões, nós precisamos perguntar qual é sua mensagem principal. E aqui, por meio de uma expressão que se repete ao longo do caminho, o autor bíblico não nos deixa em dúvida. Sua mensagem é: a sabedoria é melhor. De novo, melhor até mesmo do que a força dos homens. Como entender melhor esta mensagem? Ou como desfrutar dela na prática, no dia a dia da nossa vida debaixo do sol? Sim, a sabedoria é melhor do que a força, irmãos. Mas é bom que lembremos, em primeiro lugar, os sábios nem sempre vencem. Por que não? Verso 11, volte os seus olhos para o texto comigo. Salomão escreve: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Vejam, o sábio não está mais falando sobre as injustiças da vida, ou sobre a inevitabilidade da morte, temas dos últimos sermões. Ele está falando sobre outra coisa que percebeu debaixo do sol. Que outra coisa é essa? Qual é o assunto de sua nova reflexão aqui? Nós lemos: os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre ficam ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Por que não? O que se coloca no caminho deles para atrapalhá-los, gente? Ao final do verso 11 nós lemos: pois razão, o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, verso 12: ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Viram a razão? Porque o rápido nem sempre vence. Porque o forte nem sempre triunfa. Porque o sábio nem sempre consegue. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Por tempo, entenda estações da vida. Lembre-se, por exemplo, do capítulo 3, quando Salomão escreveu: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do sol. Ou lembre-se do verso 2 deste mesmo capítulo, quando o sábio escreveu: o que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. E por acaso, por favor, não entenda destino ou sorte. A palavra hebraica é pega. E ela seria melhor traduzida aqui por acidente. A ideia, ou melhor, o ensino do texto é, gente, habilidade humana, força, velocidade e inteligência. Habilidade humana não é garantia de sucesso ou de vitória. Por que não?
Porque acidentes podem acontecer com qualquer um. E as estações da vida podem mudar a qualquer hora. Como peixes apanhados por uma rede fatal. E como pássaros presos por uma arapuca. Os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Será que foi o que aconteceu? Um tempo de desgraça caiu de repente sobre a sua cabeça. Foi o diagnóstico terrível de um familiar. Foi uma demissão inesperada. Foi uma crise conjugal que você não viu chegando. Diga-me, o que lhe aconteceu? Que tempo de desgraça chegou à sua casa? E mais importante ainda, o que é que você vai fazer agora? Eu lhe sugiro, não fique tão surpreso. Em um mundo manchado pelo pecado como o nosso, ou na vida real debaixo do sol que temos, homens e mulheres, crentes e descrentes, são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então não se surpreenda demais. Não se desespere por completo. Não se entregue às emoções do seu coração. Nem se deixe iludir pelos falsos profetas da teologia da prosperidade. Eles estão por toda parte, não é mesmo? E a mensagem deles pode ser encantadora aos ouvidos de quem está enfrentando os tempos de desgraça. Faça uma oferta e você vai parar de sofrer. Invista mais no meu ministério e sua empresa não vai falir. Faça uma oferta de sacrifício e seu filho será curado. Já ouviu isso antes? Essa não é a mensagem da Bíblia. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo, sábios e crentes de todas as épocas enfrentam os tempos de desgraça. Pare de sofrer, por exemplo, não foi a mensagem que Paulo ouviu quando pediu ao Senhor para lhe remover o espinho na carne. Em vez disso, Deus lhe disse: Paulo, a minha graça te basta aí, no sofrimento. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando os crentes perderam casa, trabalho e família por causa de Cristo, o autor de Hebreus não lhes prometeu facilidade, gente. Antes, ele os convidou a algo infinitamente melhor. Capítulo 4, verso 16. Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É do que precisamos. Quando tempos de desgraça caem inesperadamente sobre nós, nós precisamos de graça. E segundo a Bíblia, a graça está disponível para aqueles que se aproximam do trono da graça. Se tempos de desgraça caíram sobre a sua cabeça, corra para o trono da graça de Deus. Virando agora a moeda, não foi o que lhe aconteceu. Não há nenhum tempo de desgraça sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. Em vez disso, você está desfrutando a vida, como ouvimos no último sermão. É a melhor fase da sua família, acabou de receber uma promoção, não tem nada de sofrimento. O que é que você faz? Louve a Deus por isso. Aproveite a vida, desfrute a vida, mas não se esqueça.
Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre ficam ricos. A habilidade humana, de novo, irmãos, não é garantia de sucesso ou de vitória. Por quê? Porque acidentes podem acontecer com qualquer um. E porque as estações da vida podem mudar a qualquer hora. Por isso, 2 conselhos práticos para você que vive a melhor fase da vida. Não confie no próprio braço, amigo. Nunca foi só sua força. Nunca foi só sua inteligência. Você chegou onde chegou. Está onde está. Tem o que tem por pura graça de Deus. Então não confie no seu braço. Não celebre a si mesmo. Não exalte a si mesmo. Exalte a graça de Deus. Segundo conselho prático, seja humilde diante dos demais. Não se apresente como o cara. Não se apresente como superior. Não olhe de cima para baixo para ser o ninguém. Por quê? Porque tu venceu hoje, bacana. Mas tu pode perder amanhã. E quem perdeu hoje pode vencer amanhã. A vida é assim. As estações mudam e acidentes podem acontecer com qualquer um. Seja humilde. Porque os sábios nem sempre vencem. Ainda assim, a sabedoria é melhor. Por isso, este é o segundo ensino do texto. Os sábios podem salvar. Verso de número 13. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Diante da imprevisibilidade da vida, alguém pode acabar desistindo de viver, desistindo de tentar. Se o rápido nem sempre vence a corrida, por que treinar? Se o forte nem sempre triunfa na guerra, por que se preparar? Se o sábio nem sempre se dá bem na vida, por que me dedicar ao estudo e à sabedoria? A resposta de Salomão é: a sabedoria ainda é melhor. E aqui está um exemplo que vi debaixo do sol e que muito me impressionou. Qual é o exemplo, gente? Está aí no verso 14. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela e cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Não sei se você percebeu assim de primeira, mas aqui nós estamos diante de um contraste. Em uma leitura rápida, sem atenção, você não vê isso. Mas quando você está meditando na Bíblia, lendo com atenção e devagar, você precisa entender o que está lendo, dar atenção àquilo que você está lendo. Aqui nós estamos diante de um contraste. De um lado, o autor sagrado colocou uma cidade pequena, com poucos habitantes. Viram isso? Do outro lado, ele colocou um rei, não qualquer rei, mas um rei poderoso. E este rei poderoso cercou a pequena cidade com muitos dispositivos de guerra. E com contraste, o autor sagrado quer que seus leitores concluam
a pequena cidade não tem a menor chance diante deste rei poderoso. Sim, nós entendemos, Salomão. Só que você mesmo disse, acabou de dizer, os velozes nem sempre vencem. Os fortes nem sempre triunfam. Ora, verso 15. Naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria, ele salvou a cidade. Não nos é dito o que ele fez para salvar a cidade. Então, você não tem o direito de afirmar o que foi. Você não pode inventar qualquer coisa. Nós podemos até conjecturar, imaginar, pensar que foi isso ou aquilo, mas não dá para cravar. Talvez tenha sido uma estratégia de guerra. Ou quem sabe foi uma palavra de diplomacia. Talvez. Mas o fato é, nós não podemos precisar. O autor sagrado não quis compartilhar isso conosco. Porque o seu foco não está no sábio e no que ele fez. Está na sabedoria que ele empregou para salvar uma pequena cidade diante de um rei poderoso. O exemplo serve ao seu propósito de ensino. A sabedoria é melhor até mesmo do que a força. No capítulo 7, invertendo o exemplo do capítulo 9, ele já tinha ensinado. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Sim, é verdade. A sabedoria nos torna fortes. Mas não passe por cima do final do verso 15. Não leia só o que você quer. Leia tudo. Então volta aí para o verso 15. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Não é o que tantas vezes acontece, gente? José foi esquecido na prisão pelo copeiro a quem ajudou a sair da prisão. Se lembra? E Mardoqueu, que descobriu uma conspiração contra o rei da Pérsia, nada recebeu em troca. Essa é a vida debaixo do sol, irmão. A fama humana é passageira. E as pessoas muito rapidamente se esquecem do que fizemos por elas. Mas eu te pergunto, por quê? Ou para quem estamos fazendo o que estamos fazendo? Ou eu poderia perguntar ainda, qual é a grande motivação por trás de tudo o que fazemos? Igreja, família, trabalho. É a glória de Deus e o bem das pessoas? Ou é a nossa glória e o reconhecimento das pessoas? Se você trabalha em busca de glória pessoal, e se você depende excessivamente de aplausos e reconhecimento dos outros, você vai sofrer na vida. Por uma razão simples. Por um lado, a nossa glória, a nossa fama será sempre passageira. Nós não conseguimos ficar no topo o tempo todo. Nem somos os únicos que fazemos o que fazemos. Do outro lado, irmãos, as pessoas muito facilmente se esquecem das nossas contribuições. É assim mesmo.
Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que já foi sugerido por Paulo aos crentes de Éfeso. Quando ele disse no capítulo 6, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens. Por quê, Paulo? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Irmãos, trabalhemos para o Senhor, para a glória dEle. Ele a ninguém fica devendo. E lembremos, mesmo que o sábio seja esquecido, a sabedoria continua poderosa na prática. O sábio do texto, embora esquecido, salvou uma pequena cidade diante de um rei poderoso. Este é o ensino aqui. A sabedoria é poderosa. A sabedoria é melhor do que a força dos homens. Você concorda com isso? Sim ou não? Então diga-me, por que é que você não se dedica mais à sabedoria bíblica? E por que é que em vez disso você se dedica de corpo e alma à força e à inteligência humanas? Será que eu estou errado, gente? Pais, o que é que nós mais queremos para os nossos filhos? Nós queremos que os nossos filhos sejam os mais rápidos e os mais habilidosos nos esportes. Se vocês têm filhos nos esportes aí na escola, vocês percebem a loucura dos pais. Nós queremos que os nossos filhos sejam os mais inteligentes e os mais destacados na sala de aula. No entanto, nós não empregamos o mesmo tempo, não investimos a mesma energia no treinamento dos nossos filhos na sabedoria do Senhor. E sabe qual é o problema? Saber falar inglês não vai ajudar seu filho na resolução do conflito no casamento lá no futuro. Bem, só se ele casar com uma inglesa, uma americana, talvez ajude. Mas fora isso, ele pode perder o casamento e ser um poliglota. Ter sido o melhor atleta da escola não garante que seu filho será o melhor profissional no mercado de trabalho. Ninguém quer saber das histórias dele da escola, não. Ter passado em medicina na UFPB em primeiro lugar não faz do seu filho, da sua filha, automaticamente a melhor pessoa do mundo, meu irmão. Você é crente? Você se submete à sabedoria bíblica? Então se lembre, caráter vale mais do que muitas notas. Piedade é muito mais recomendado do que beleza física. E sabedoria bíblica é infinitamente melhor do que habilidades humanas. Se é como cremos, vamos investir mais na leitura e na meditação da palavra, irmãos. Vamos meditar mais na Escritura em oração, pedindo que Deus transforme o nosso coração, molde o nosso caráter e nos guie em ambições santas que vão glorificá-lo e também abençoar pessoas na terra. Que assim seja, pois a sabedoria é mesmo melhor do que a força humana. Por isso, para terminar, os sábios devem ser ouvidos. Verso de número 16.
Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. A expressão por isso, estando ao final deste capítulo, nos ajuda a entender que estamos entrando na conclusão do autor sagrado, pelo menos sobre esse tema. Depois do exemplo prático da sabedoria, Salomão resume o seu ensino como um tom de realismo. Sim, a sabedoria é mesmo melhor, mas sejamos realistas, ela pode ser desprezada. Há pessoas que ouvem, mas logo se esquecem das palavras da sabedoria. E há outras que parecem que estão ouvindo, quando na verdade desprezam por completo a sabedoria no coração. É assim mesmo. Ainda assim, o autor sagrado insiste com seus leitores: a sabedoria é melhor. Por essa razão, verso 17, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. É lógico, se a sabedoria é melhor, suas palavras merecem ser ouvidas mais do que os gritos dos tolos. Mas não é tão simples assim. Porque vocês sabem, quem grita chama mais atenção nas redes sociais, por exemplo. Quem grita toma mais espaço nos noticiários. Quem grita impõe medo sobre os seus subordinados. Então não é tão fácil ouvir as palavras de sabedoria em um mundo que constantemente grita. Por isso nós precisamos nos esforçar para ouvir as palavras dos sábios. Vale a pena. Porque sabedoria é melhor do que a força de quem grita. Para terminar, verso 18. O autor sagrado repete a mesma ideia com um exemplo diferente. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Salomão não está negando, irmãos, a legitimidade da guerra. No capítulo 3 ele já nos disse que há um tempo certo para amar e há um tempo certo para odiar. Há um tempo certo para se viver em paz e há um tempo certo para se fazer guerra. Ele não está defendendo aqui uma posição pacifista, do tipo, jamais peguem em armas. Não, nada disso. Ele está comparando o poder das armas e o valor da sabedoria bíblica. Uma coisa está aqui e a outra está aqui. A sabedoria é melhor até mesmo do que as armas de guerra. Então vejam. Sabedoria é melhor do que a força? Sabedoria é melhor do que os gritos? A sabedoria é melhor até do que as armas. Mas, de novo, leia o texto inteiro. Não pule o final do verso 18. Mas um só pecador destrói muita coisa boa. Olha o realismo da Bíblia. A sabedoria é melhor, mas pode ser desprezada. A sabedoria é melhor, mas pode ser abafada pela gritaria. A sabedoria é melhor, mas um só pecador pode causar muitos danos. Ainda assim, o sábio persevera com sua mensagem.
A sabedoria é melhor. E por isso merece ser ouvida com atenção. Você vai ouvir, irmã? Você vai dar atenção às palavras de sabedoria? Bem, para ser sábio, segundo Deus, para se beneficiar da sabedoria de Deus, você precisa mesmo parar o que está fazendo e ouvir com atenção. De novo, não é fácil. Do lado de fora há muitas vozes que competem. Há muitas vozes que tentam abafar a voz da sabedoria de Deus. Do lado de dentro, irmãos, nós somos pecadores, redimidos, mas ainda pecadores. Nós não queremos ouvir naturalmente a voz de Deus, nós queremos ouvir e seguir a nossa própria voz. E por isso, não poucas vezes, ela nos conduz à destruição. Então, se você quer ser sábio segundo Deus, se você quer crescer na sabedoria do Senhor, é necessário esforço e atenção. Por exemplo, você não vai ser tão sábio quanto poderia ser, se não senta regularmente aqui para ouvir a palavra de Deus. Se você troca o culto público por qualquer coisa, ou se cultuar com a igreja é uma daquelas coisas que entra na sua lista do tanto faz, você é crente? Você está em pecado contra Deus. E como qualquer pecado, este tem consequência. Um deles é, você não vai ser tão sábio quanto poderia ser. Agora, se em vez disso, querendo ou não querendo, sentindo vontade ou não, você se esforça para cultuar com sua igreja local regularmente. E se estando aqui, sendo a pregação a melhor das pregações, ou sendo a pregação apenas o normal que temos semanalmente, você se esforça para ouvir a palavra com atenção, não tenha dúvida, você vai crescer em sabedoria, pouco a pouco. Não é do dia para a noite, pouco a pouco. E tem um detalhe: você vai crescer em sabedoria não apenas com o que é pregado da palavra, mas você também vai crescer com o como a palavra é pregada. A pregação expositiva e sequencial da palavra de Deus, o que praticamos aqui, tem o poder e o objetivo de nos ajudar a ler a Bíblia por nós mesmos. Então, por mais que seja maravilhoso o culto, irmãos, e por melhor que seja a pregação pública da palavra, ela não é suficiente para o seu crescimento. Você precisa voltar para casa e de novo sentar para ouvir a palavra de Deus. Você precisa sentar para estudar a palavra de Deus. Eu diria que há muitos crentes que leem a Bíblia. Infelizmente, muitos leem por obrigação, religiosidade, e muitos outros porque tratam-no como uma espécie de amuleto da sorte. Antes de sair para o trabalho, abre a Bíblia de qualquer jeito, versículos soltos, fazem uma breve oração e se sentem bem. Agora eu estou protegido. Isso é tolice. E se parece mais com o misticismo das religiões pagãs do que com o cristianismo saudável que nós queremos que você tenha. Se queremos ser sábios segundo Deus, irmãos,
Nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Sabe qual é a diferença entre ler e estudar? Um lápis e um papel, os quais nos permitem tomar nota, registrar o conhecimento, fazer perguntas, trazer respostas, registrar o nosso desenvolvimento. E para fazer isso você não tem que ir a um seminário. Você não precisa ser um pastor ou um teólogo profissional. Você só precisa de algumas orientações básicas, que podem ser cumpridas por qualquer crente, em qualquer lugar do mundo, com o auxílio do Espírito Santo. Estou falando, por exemplo, do nosso Oika. Já ouviu falar sobre ele? Pergunte ao líder do seu pequeno grupo sobre o Oika. Peça a alguém mais experiente entre nós para lhe apresentar o método de estudo bíblico simples que nós usamos aqui, simples, de 4 etapas. E ao conhecê-lo, não diga que legal, que bacana, que bom que você faz isso. Não, não. Sente-se para estudar a palavra de Deus. Reserve tempo na sua agenda. Abra espaço nas suas atividades. E se encontre com o seu Deus na palavra. É assim que a vida espiritual, irmãos, nasce no nosso coração e se desenvolve. É assim que nós nos tornamos sábios. Pois como nos lembra o pastor Emílio Garófalo, na Bíblia, sabedoria tem a ver com o temor do Senhor. E o temor do Senhor é viver toda a vida segundo as Sagradas Escrituras. Como é que nós vamos fazer isso se não conhecemos as Escrituras? Para além do ouvir a sabedoria para se tornar sábio, eu acredito que aqui nós também temos uma aplicação para aqueles que se acham em posição de liderança. Como é que você lidera a sua casa, irmão? Seu pequeno grupo, sua equipe de trabalho, seu grupo de estudo. Não sei se vocês viram, mas aqui nós temos 2 modelos. Há o modelo do líder que grita para dominar, e há o modelo do sábio que fala para ajudar. Com qual deles você se parece mais? Todos nós conhecemos líderes que gritam. São maridos e pais que gritam e assustam em casa. São pastores e líderes que gritam e abusam na igreja. São chefes e superiores que gritam e humilham no trabalho. Ninguém gosta deles. E na primeira oportunidade que temos, nós escapamos de seus gritos e garras. E eu fico me perguntando, será que eles não percebem o que estão fazendo? Eles só machucam pessoas, só afastam pessoas, só causam destruição às coisas boas. Nós todos conhecemos, bem, eu espero, líderes que falam sabedoria, que ajudam com a sabedoria. São maridos e pais que preferem sentar e conversar com paciência. São pastores e líderes que preferem orar e ensinar repetidamente. São chefes e superiores que preferem servir e dar o exemplo aos seus liderados. Esse é o melhor modelo, gente. Esse é o modelo que salva casamento. É o modelo que salva igrejas de conflitos. É o modelo que, segundo esse texto, salva até cidades. A sabedoria é poderosa para salvar. Agora,
Eu gostaria de dizer que a gente sempre escolhe a sabedoria. Mas se você ainda não chegou ao estado de glorificação, você é igualzinho a mim. Um pecador. Não é sempre que você escolhe o caminho da sabedoria. Às vezes mais influenciados pelas vozes lá de fora. E às vezes mais influenciados pela voz do nosso próprio coração, nós tomamos o caminho inverso. Não queremos servir. Queremos ser servidos. Não queremos ouvir. Queremos falar e gritar. Não queremos ensinar com paciência. Nós queremos o que queremos e agora. E o resultado? Nós acabamos por destruir muita coisa boa. Se é o que tem vivido ultimamente. Quem sabe hoje é o seu dia de conserto. Quem sabe hoje é o seu dia para se afastar da tolice e do pecado, a fim de abraçar a sabedoria e a salvação do Senhor. E como disse mais cedo, para isso você precisa ouvir. E ouvindo a sabedoria de Deus, você precisa abraçar, crer, confiar nela. A Bíblia nos ensina que o Filho de Deus nasceu entre animais, como um pobre bebê. Ainda assim, o Filho de Deus cresceu como homem e foi visto por muitos como um sábio, mais sábio até mesmo do que Salomão. E como o sábio pobre do nosso texto, no auge de sua vida, Jesus, por meio de sua sabedoria, salvou não uma pequena cidade, mas milhares de pessoas que caberiam em milhares de cidades. E como foi que ele fez isso? Ele se entregou na cruz do Calvário, como um sacrifício perfeito no lugar de seu povo. Deus se deu por satisfeito com a oferta de seu Filho. E então perdoou todos os que foram no seu Filho representados na cruz. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você estava entre estes que foram representados por Jesus? Para desfrutar de Arapuca, uma das praias mais belas do litoral sul, você precisa conhecer o caminho que te leva até lá e a hora certa para sair de lá. De modo semelhante, para desfrutar desta vida e da próxima como dádivas de Deus, você precisa conhecer o caminho da sabedoria e da salvação do Senhor. Eu não sou este caminho. Nossa igreja tampouco é este caminho. Mas nós estamos aqui porque o conhecemos. Foi Ele, Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Seja pela primeira ou pela milésima vez, tome este caminho em Cristo. Confie nele, arrependa-se de seus pecados e viva na sabedoria do Senhor. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e tire aí alguns minutos para responder à voz do seu Deus e também para se preparar para a mesa do Senhor.